Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 14. Irmão, pode deixar a versão King James atualizada, que é a que nós leremos. Glória a Deus. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as tuas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim, estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere aos dias ainda muito distantes. Amém? Querido Deus, que o Senhor possa falar através dessa palavra. Ó Espírito Santo, que através da minha boca é o Senhor que fale, que o Senhor possa abrir os ouvidos de cada um de nós, abrir os nossos olhos para compreender aquilo que é da vontade do Senhor, não segundo a nossa crença, a nossa carne, os nossos costumes, mas segundo a tua palavra, que é eterna. Passará o mundo, as coisas, mas a tua palavra não passará. Usa Rachefalacida Galaravai. Fala, Senhor, testifica para nos salvar, para te glorificar, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Ravai, podemos se assentar. Ishatilagai, Rusevanta rica vala de Galaravai, Ruche Cavadrasi depois. Irmãos, aqui é um tempo em que o profeta Daniel, ele estava retido na Babilônia. E há um tempo diferente de quando o povo foi levado cativo no Egito. Quando o povo estava preso no Egito, 850 anos antes disso aqui, o povo ainda não conhecia Deus. Deus chamava o povo através dos profetas, Abraão, Isaac, Jacó, foi chamando e conduzia o povo através dos profetas. Porém, após Moisés, do poder de Deus, abrir as águas e libertar, foram para o Sinai, aonde a glória de Deus desceu no Sinai. E todo o povo viu a glória de Deus naquele monte. E a partir daquele monte, Deus, Yahvé, entregou os mandatos que estão aqui para o povo seguir. Então, a partir dali, o povo começa a pertencer a Deus porque tiveram contato e a palavra através de Moisés começou a ser escrita. Então, o povo começou a ter que obedecer de acordo com a vontade de Deus. Então, ali, quando Daniel estava na Babilônia, era um momento diferente. Havia se passado 850 anos do cativeiro do Egito, porém Daniel conhecia da palavra. Daniel era homem do Senhor. Era homem que seguia, era usado por Senhor. Só que o que começou a acontecer com Israel, Judá? Começou a ter idolatria. Amém? Começou a fazerem coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Eles não buscavam mais a Deus, de tal forma que Deus permitiu levantar a Babilônia para tomar Judá e levar o seu povo cativo. Irmãos, e aí a palavra vai falar, se o irmão puder colocar Daniel
o capítulo 1, o versículo 6 e 7. Que aí nós vamos ver que Daniel foi levado cativo, prisioneiro na Babilônia, porque ele era um homem nobre da parte do Senhor. Ele era um homem nobre, e isso pode falar conosco hoje como nós estamos. Porque nós temos a palavra, assim como ele tinha, só que hoje nós entendemos que o mundo está talvez semelhante como era a Babilônia. E até que ponto nós queremos ser podados, até que ponto nós queremos renunciar àquilo que nos tira da presença. E aí nós vamos ler aqui na palavra, que entre esses estavam alguns jovens vindo da onde? De Judá. Pois Nabucodonosor, quando desferiu e tomou Judá, pegou os principais homens de guerra e do Senhor para trazer para o seu reino, cujo nomes em hebraico significava, olha os significados, irmãos, Daniel, Deus é meu. O nome de Daniel estava consagrado a Deus. Deus é meu juízo, perdão. Ananias, Yahvé é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. E Azarias, Yahvé é meu socorro. Esses 4 homens, e mais outros homens, mas aqui a palavra está falando desse 4, eles tinham um nome dado para o Senhor. Quando eles chegam na Babilônia, o que acontece lá naquela cidade, naquele reino de maus costumes, de perversão, de coisas que adoravam outros deuses, eis que vêm os chefes, os oficiais, e deram-lhe novos nomes. Olha que interessante o que a palavra fala. Daniel passou a se chamar Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel protege sua vida. Bel era uma entidade, era um deus babilônico, e não o Yahvé. Por sua vez, Ananias denominou-se Sadraque, amigo de quem? Do rei. Já não tinha mais nem vínculo com o Senhor, era com o rei Nabucodonosor. A Misael nomeou Mesaque, que é como Deus Lua. E Azarias deu o nome de Abednego, servo do Deus minúsculo Mercúrio. Quando Daniel viu isso, ele já sabia que Babilônia era uma terra suja de corrupção. A Babilônia está lá no Apocalipse, que quando chegar o dia da ira, todos aqueles que se curvaram para a Babilônia, que é contra a palavra de Deus, serão punidos. E aí, quando Daniel viu que eles estavam sendo trocados pelo nome, Daniel passou a fazer um propósito com Deus. E é isso que o diabo, ele começa a fazer na nossa vida, quando ele quer perverter os nossos caminhos. Ele começa trocando a nossa identidade. A gente começa a achar que Deus não é tão importante na nossa vida, que a gente não precisa se deparar e levar as escrituras tão a sério, porque isso não vai ter relevância e não vai ter castigo. E pouco a pouco, aquilo que era o teu vínculo pessoal com Deus começa a ser desfeito. E quando você se apercebe, você não está mais dando fruto. E isso é um preço caro. É um preço caro. E quando ele viu que ali a Babilônia quis tirar a identidade, a paternidade de Deus dele, o irmão pode passar para o capítulo 8 e vamos ver o que Daniel fez. Daniel decidiu no seu coração não se tornar o quê? Impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster-se daqueles alimentos. Daniel ali sabia, já tinha visto, que ali não era a terra do Deus dele. E ele fez um propósito de se consagrar para Deus. E aqui, irmãos, o jejum
que a gente conhece como jejum de Daniel, que é se abster-se dos prazeres, da bebida, se abster-se de tudo que é guloseima, carne, todas as coisas, eu vou mais longe. Aqui Daniel não era só sobre abster-se das iguarias, mas era ele não se curvar. Porque ali, aquele rei apresentava os alimentos para as divindades. Ali eles faziam culto para outros deuses menores. E ele sabia que se ele deixasse se corromper, o Deus não poderia enviar providência para ele e para o povo dele. E aí o que ele faz? Ele coloca no coração dele. Ele faz um propósito no coração. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender, que se um dia você for jejuar por uma causa, jejuar por um propósito, a primeira coisa que tem que partir e ter o seu coração. E o jejum, ele tem que ser para Deus. Não entre num jejum se o teu coração não tiver convicto do que você quer buscar perante Deus. Porque aqui Daniel desejou não se tornar impuro. Aqui ele nem queria um objetivo, mas ele não queria ser contaminado pelos costumes da Babilônia. E aí ele se absteve de tudo que foi o prazer. E aí, irmãos, o quanto que nós hoje estamos querendo nos abster daquilo que nos consome, daquilo que nos suja, que não está na palavra do Senhor. Até que ponto nós queremos abrir mão daquilo que nós fazemos, se nós entendemos que aquilo não agrada o Senhor? Porque em Mateus, o irmão não precisa colocar 6:24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. A um será leal e desprezará o outro. Ou seja, Daniel seria ensinado por Nabucodonosor, na linguagem dos caldeus. Ele estava no reino, podia comer de tudo do melhor, mas ele sabia que aquilo tiraria da presença. E que se ele começasse a fazer aquilo, ele estaria deixando de servir ao Senhor. Aleluia! Então tudo, coloque na cabeça, irmão e irmã. Tudo que você faz, você tem que pensar, isso é do Senhor? É legítimo? É da palavra? Isso agrada ao Senhor? Eu estou buscando a Ele? Ou eu estou me revestindo de coisas místicas só para tentar ter algum retorno? Mas no final, não é o Senhor no centro, porque o primeiro mandamento é amarás o Senhor a Deus de todo o quê? Seu coração. Ou seja, é Deus no centro da nossa vida. E aí, quando Daniel se abdica de todas essas coisas, para não se contaminar aquele reino que havia principados e potestades, o céu vai começar a se movimentar a favor de Daniel. Porque a palavra fala que aonde está o nosso tesouro, estará o nosso coração. E em Marcos 12:30, se o irmão quiser colocar, amará, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ou seja, quando você busca uma resposta, você tem que olhar se você está buscando aqui, se você está amando o Senhor, o teu Deus. Porque é isso que a palavra fala. Ela não fala outra coisa. Se é de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Porque Daniel, vocês vão ver que ele buscou entendimento, ele colocou as suas forças. E veja que quando ele entrou no jejum, o oficial ficou preocupado porque ele ficaria fraco. E aí ele tinha medo que o rei viria contra ele. Mas veja que ele ficou mais forte do que os outros, porque o que fortaleceu ele não foi o alimento, mas foi a presença do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos voltar para a palavra no livro de Daniel, capítulo 10. Coloca só o versículo 12, que agora nós vamos para a palavra. Então, nós vamos ver
que Daniel estava num propósito para buscar a palavra do Senhor, mas ele estava num ambiente de perversão. Ele estava num ambiente que não havia adoração a Deus, mas a deuses. Havia culto a idolatrias. E aí ele precisou romper. E eis que um anjo da parte do Senhor falou para ele: não temas, caro Daniel. Ou seja, irmão, quando você estiver entrando numa batalha, quando você estiver entrando num propósito, por mais difícil que você possa estar passando, você tem que o quê? Não temer. Porque o quê? As palavras de Daniel foram ouvidas. Por isso que é tão importante, irmãos, quando a gente está no culto, nós aprendermos a declarar palavras para Deus. Eu sei que muitos de nós somos tímidos. Mas compreenda que quando Daniel ora, quando Daniel clama para Deus, o anjo da parte de Deus chega a Daniel, ele não clamou o anjo. Tem que compreender, ele clamou a Deus. Os anjos servem ao Senhor. Nós oramos ao Senhor e os anjos entram em luta perante o Senhor. E aí as palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia. Olha que interessante isso aqui. Ele orou a Deus, no primeiro dia a palavra chegou no trono, Deus ouviu, mas não veio a resposta. Mas aqui a palavra fala que foram ouvidas do primeiro dia em que ele aplicaste o quê? Humildemente o seu coração. Então nós temos que aplicar com humildade o coração, a fim de que buscar entendimento. Veja, não adianta a gente só buscar as coisas de Deus e pedir para Ele abençoar, para Ele curar, para Ele fazer, para Ele dar, se nós não buscamos entendimento. Olha o que a palavra está falando, que humildemente ele aplicou o coração para Deus, para buscar entendimento diante do teu Deus. Ele só não ficou batendo. Ele orou, ele renunciou, ele escolheu, ele não se contaminou e ele queria entendimento. Quanto de nós quer o entendimento da palavra? Quantos? Quanto de nós se aplicamos na palavra para saber que se o que nós estamos fazendo agrada o Senhor? Porque se irmãos, o que você faz agrada o Senhor vai mover o céu. Porque aqui falou que o primeiro dia foi ouvido. E aí o anjo veio em resposta. Porém, vamos para o 13 e o 14. Pode colocar junto. Mas olha o que acontece. O primeiro dia, ele abriu a boca, ele aplicou o coração, ele buscou entendimento da palavra e chegou no trono. Mas quando o anjo veio para trazer a resposta da parte de Deus, aqui, olha, é o anjo falando, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante quanto? 21 dias. Veja que a resposta era para ser no primeiro. Mas houve uma batalha no reino espiritual por 21 dias. E Daniel estava jejuando, Daniel estava clamando, Daniel estava lutando. E aí eu pergunto, se ele não estava jejuando, se ele não estava buscando entendimento, será que teria chegado a resposta para ele? E aí então Miguel, um dos príncipes supremos, isso na ordem celestial, veio me ajudar a vencer o inimigo. Amém? Porquanto não pude mais continuar ali com o rei da Pérsia. Então o que acontece? Em todo lugar, não só sobre a nossa vida, mas sobre os lugares, assim como tem território, assim como tem governo no mundo material, no reino espiritual também tem no campo do mal, reino que domina. Aqui o príncipe da Pérsia é um principado sobrenatural espiritual que comanda, e a Pérsia
é o antigo Irã. E veja que ele estava lá na Babilônia, que é o Iraque, e ele estava lá cativo e ele precisou romper. Então, o que essa palavra fala para nós? Que quando nós estamos passando por um problema, uma provação, quando nós estamos enfrentando uma luta, nós precisamos guerrear. E não é guerrear no mundo material. Nós precisamos, sim, ter entendimento e desligar as coisas no mundo material que ligam no céu. Mas nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos orar, meditar na palavra, fazer louvor, para que o céu vai se abrindo e assim o reino de Deus possa vir sobre a sua vida. Porque em Mateus 18, o irmão pode colocar. Mateus 18. Com toda certeza, isso é Jesus Cristo falando, vos asseguro que tudo o que ligardes na terra será ligado aonde? No céu. E tudo o que desligares na terra será desligado aonde? No céu. Por isso que nós temos que aprender se o que nós estamos ligando é para o reino de Deus ou não. O que nós estamos fazendo, tudo, irmão, tudo, pode deixar ali no 18, tudo que você faz, tudo, exatamente tudo, é ligado no reino espiritual. Sobre o que você fala, para quem você adora, tudo liga no céu e do céu liga na terra. E a gente viu isso na palavra. E eu falo uma coisa, nós não podemos ficar em cima do muro. Porque se há o reino do bem e o reino do mal, se há o reino de Deus e o reino das trevas, e há uma luta que no final é pela salvação de cada um de nós, nós não temos como ficar em cima do muro. O em cima do muro é derrota. Nós temos que nos posicionar igual Daniel se posicionou. Nós temos que aprender a saber que a nossa palavra, as nossas ações, o cumprimento aqui das ordenanças, dá poder no reino dos céus. E se nós queremos ter vitória como Daniel teve, e ele foi usado tremendamente para revelar as palavras dos últimos dias que o anjo trouxe, nós temos que obedecer e seguir a palavra. Por fim, primeira carta de João, capítulo 2:15. Olha aqui que tremendo o que a palavra fala. Pode colocar até o 17. Porque a gente viu, irmão, na passagem de hoje, que mesmo que Daniel estava num ambiente perverso, que ele estava num ambiente de idolatria, um ambiente de adoração de deuses, um ambiente que fazia magia, um ambiente que cultuava a deuses, um ambiente que oferecia coisas imundas, ele não se corrompeu. E assim é hoje nós. Só que a gente não pode olhar no reino espiritual, mas ele é real. E olha o que a palavra fala. Não é essa palavra, eu acabei pegando errado. Eu vou ler para os irmãos aqui. Primeira carta de João, capítulo 2, 15 e 17. Isso, agora sim. Não ameis o mundo nele, o que nele existe. Podem ler junto. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só, o amor de Deus não está nas coisas do mundo. Deus ama o que está dentro do nosso coração. E se o nosso coração está em Deus, amém. Nós temos que estar aonde? Em Cristo. Ele é a videira. Vamos ler de novo, 16. Pois tudo que há no mundo, olha só a Babilônia, as paixões da carne, as cobiças dos olhos e as ostentação dos bens não provém do Pai, mas do que? Do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Glória a Deus. Esse ministério ele tem o nome de Acreditamos na Eternidade.
Porque aquele que crê e faz a vontade de Deus, aquele que segue essas palavras, vai permanecer na eternidade, não vai ser cortado, vai produzir fruto, vai estar com o Senhor. Então os nossos olhos, eles não podem ser de cobiça, porque a cobiça, ela corrompe o coração. A ostentação de bens fazem com que nós perdemos o Senhor de vista, porque nós começamos a ficar cheio de si e achando que nós podemos resolver as coisas, enquanto nós não somos donos nem da nossa própria vida, quem dera da salvação. Então essa é a grande diferença de um pagão para um grande adorador e um grande cristão. Ele compreende que tudo que ele faz é direcionado para Deus. E que quanto mais puro ele for, mais puro em seguir a palavra, e não se fazer de muitos ritos, muitas coisas, que é como sujeira, o Espírito Santo pode habitar. Nós temos que ser puros, irmãos. Nós temos que ser santos no sentido de adorar o Senhor. Porque se nós estivermos sujos, se nós estivermos contrário à palavra, o Espírito Santo, ele não pode habitar dentro da gente. Então, irmãos, que a gente possa, em meio a tanta coisa que tem hoje no mundo, que a gente possa aprender com o profeta Daniel. A saber, escolher aquilo que vai ligar ao Senhor. Escolher renunciar coisas que nos tiram do caminho do Senhor. Que se preciso a gente for de coração buscar jejuar, se de coração a gente buscar a palavra, porque a palavra fala que Deus vem em providência. E se você está num propósito com Deus e não aconteceu, não desista. Porque Deus ouve. Ele ouviu no primeiro dia. Mas não quer dizer que a resposta é logo. Porque às vezes a batalha é grande para que Deus tenha na sua vida. E aí você tem um percurso para fazer. Para ver se você realmente quer a bênção. Se realmente você tem no Senhor o seu coração. Se você está disposto a pagar o preço pelo Senhor. Daniel pagou, Daniel foi usado e Deus revelou a resposta que ele tinha acerca dos últimos dias. Então, irmãos, que a gente não se corrompa com esse mundo. Que a gente possa dia a dia, através disso aqui que é a palavra de Deus, irmãos, não é nada mais, não é o que eu falo, servo, é isso aqui. Vá nisso aqui, peça, Deus me mostre, eu quero seguir somente a Ti. E Ele vai te mostrar, Ele vai te santificar, Ele vai te fazer filho, o Espírito dele vai te fazer alegre, puro. E você vai ver que esses prazeres são tudo como volúpias que passam. A gente se apega em prazeres, mas aqui a palavra fala que os prazeres passam. Tudo que a gente busca nessa terra passa, irmão. Tudo vai passar. Isso aqui vai rasgar. O meu cabelo vai cair. A minha pele vai enrugar. O carro vai ser destruído. Um momento de prazer e paixão vai passar com o tempo. O prazer da comida, ele passa. Você se enjoa. Mas a palavra e a vontade de Deus nos conduz para a eternidade. Glória a Deus. Racha, vai. Vamos ficar de pé para orar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Santo. Oh, Deus, que a tua palavra seja cada dia mais falada nesse lugar. Deus, que a tua palavra não só nesse lugar, ela possa ecoar nos confins de toda a terra. E aqueles que tiverem ouvidos vão ouvir. Aqueles que estiverem se santificados irão se santificar mais. Mas aqueles que tiverem impuros se sujarão mais. Porque a palavra Jesus fala em Apocalipse que quem mudar as palavras escritas nesse livro, tirar ou acrescentar, não será digno de entrar no reino de Deus. Mas aqueles que obedecerem, aqueles que adorarem o Senhor de todo o seu coração, aqueles que seguirem a Jesus, poderão encontrar o caminho. Pois Jesus falou, irmão e irmã, eu sou o caminho, eu sou nada mais, o caminho, a verdade e a vida. A sua vida
deve ser entregue a Jesus Cristo. O seu caminho deve ser entregue às palavras do caminho dele. Oh, irmãos, é ele que tem a verdade. Não é o que é produzido no mundo, mas é a palavra do Senhor. Oh Deus, que você possa no dia de hoje, que você possa nesse louvor, Senhor, nessa oração, com a tua presença do teu Santo Espírito vir trabalhar no coração de cada um aqui que aqui está, porque foi assim que você fez no profeta Daniel. Você fez ele limpar o coração de tudo aquilo que era sujeira, de tudo aquilo que aquele povo da Babilônia que foi destruído pelas mãos de Deus vivo Yahvé. Limpa, Senhor, porque nós não queremos ser destruídos, nós não queremos ser lançados no fogo do ranger de dentes, mas nós queremos estar encoroados em glórias com o teu Filho que virá nos buscar. Ele virá buscar a igreja, aqueles que se prepararem, aqueles que seguirem ao Senhor de todo o seu coração. Oh, irmão, é chegado o tempo. É chegado o tempo de você buscar mais da palavra. É chegado o tempo de você orar mais na sua casa, no seu quarto. É chegado o tempo de você louvar, de você dar tempo da sua vida que pertence a Ele, para Ele operar. Faz um propósito como Daniel fez. Começa a jejuar, começa a tirar tudo aquilo que não é santo perante a palavra. Começa a buscar e Ele vai operar. Ele vai se revelar, porque Ele se revela àqueles que são filhos. Ele trouxe o seu Filho, Ele soprou o seu Espírito, para que nós possamos desfrutar do reino dEle nesse momento. Irmãos, o reino que é vindouro, o reino já é agora, mas nós precisamos buscar a vitória, e a vitória é em Cristo. Então abre a boca, irmão, vocês que estão aqui, começa a agradecer a Deus, faz como o profeta Daniel, fale para que o reino espiritual possa ouvir que vocês são filhos de Deus. Você tem que abrir a sua boca, você não pode ser contido, porque se você tiver medo, dúvida de lutar, como o reino de Deus pode lutar para você se você não tem coragem de professar que Deus é o teu Deus, que Ele é o Criador? Rachavanteretefu, Rocatala Racida Galevai, Onterevai, derrama, Rachavanda, fogo, Senhor, derrama fogo, Recevou, Dirabai, fogo, Senhor, Randavai, fogo, Senhor, queima, Senhor, tudo que é hoste. Desliga do céu todos os principados e potestades malignas, toda seta lançada em nome de Jesus, desliga, cai por terra. Ó Senhor, vivifica cada um de nós, faz-nos forte em espírito e em vida da tua palavra. Enche, Senhor, dá poder a esse teu povo, o poder que vem do teu trono, o poder que vem da tua palavra. Ó Senhor, exorta, Senhor, essa igreja, exorta a caminhar com caminhos retos e santos, para que o teu reino possa ser revelado. Oh Deus, eu te agradeço, Senhor Jesus, por cada vida. Marachavai, alegai. Oh Deus, cada vida que aqui está, cada vida, cada irmão, cada irmã, cada criança, oh Senhor, que pertença verdadeiramente ao teu reino, que possa seguir verdadeiramente a sua palavra, porque a sua palavra é eterna, a sua palavra é santa, ela jamais será alterada, e aqueles que seguirem, aqueles que buscarem, estarão em glória contigo, Senhor, e nenhuma alma se perderá, porque nós vamos lutar para produzir fruto, para a tua glória. E quem crê, irmão, diga amém. Amém. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus seja na minha vida. Fala, Deus é na minha vida. E o meu Deus nada pode contra mim. Fale, porque o meu Deus é o Deus Criador. Nenhuma hoste é superior ao meu Deus. Nenhuma batalha vai ser maior do que o meu Senhor, que já venceu a morte, que já tem a chave da eternidade. E eu seguro agora, irmão, segura essa chave da vitória que é dada. Segura e caminha com Ele para a glória dEle, porque assim que Ele quer você lutando, Ele quer você perseverando e buscando entendimento, para que Ele possa entrar e trabalhar
no seu coração e na sua casa, para Ele dar vitória. Seja fiel a Ele, para a glória dEle, e você vai se satisfazer, e nada nele vai te faltar. Nada vai te faltar, porque o Senhor é o nosso pastor, e em nada teremos falta, porque nós temos tudo em Cristo Jesus. Nós temos tudo em Cristo Jesus. Nós temos tudo, em Cristo Jesus. Irmãos, você tem tudo em Cristo Jesus. O resto é passageiro. O resto vai passar e vai ficar. Mas a sua alma é para o Senhor. O seu coração é para Ele. Nós temos tudo para Ele. Cada dia se entregue a Ele, só a Ele, para que Ele possa fazer mais por você. E você poder dar glória ao Rei dos céus e o Rei da terra. Que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará. E nós já fazemos isso agora, porque o Senhor é o nosso pastor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.